Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Este é mais um vídeo que eu estou gravando aqui do Reduto do Meu Lar para o projeto Comunhão no Lar. E hoje nós vamos ter aqui um dedinho de prosa sobre um tema muito interessante, intitulado No Combate à Tristeza. Mas eu quero deixar claro que aqui nós não vamos tratar de depressão, porque depressão é uma enfermidade que deve ser tratada pelo profissional competente da área da saúde, da medicina. Nós vamos falar aqui dessa tristeza que todos nós já sentimos e ainda sentiremos muitas vezes em algum momento da nossa vida. Aliás, os psiquiatras são unânimes em afirmar que todos nós experimentaremos em algum momento da nossa vida sentimentos como tristeza, angústia, medo, alegria, euforia, antipatia. Quer dizer, são sentimentos, são emoções a que todos nós estamos sujeitos. Então, é dessa tristeza que nós vamos tratar aqui nessa nossa conversa. Quando nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 25, nós vamos encontrar o espírito amigo tratando da tristeza, esse sentimento que muitas vezes nós não conseguimos identificar qual o motivo, qual a razão de estarmos tristes. E este espírito começa a sua explanação dizendo o seguinte: sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, mas ligado ao corpo que lhe serve de prisão, esgota-se em vãos esforços para dele sair. Porém, reconhecendo que são inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, sois tomados pela lassidão, pelo abatimento, por uma espécie de apatia. Por isso vos julgais infelizes. Meus irmãos, quem de nós nunca experimentou um determinado dia em que a gente já acorda, já se levanta, tomado por um sentimento de vazio, de tristeza, de melancolia? Às vezes nós paramos, analisamos a situação, nos damos conta que aparentemente não há nenhum motivo para que experimentemos esse sentimento de tristeza e de vazio. Mas esse espírito nos explica que essa tristeza, na maioria das vezes, ela representa a saudade que nós sentimos da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Quando nós dormimos, quando o nosso corpo repousa, o espírito em desdobramento vai ao encontro dos seus entes queridos, dos seus afetos que já habitam o plano espiritual. Ou então ele se encontra com seus orientadores espirituais, com seus mentores. Ou até mesmo ele revive situações que em outras existências passadas lhe foram motivo de alegria, de prazer,
de realização. Então, ao despertar, ele se sente triste, saudoso, essa tristeza que muitas vezes ele não entende. É porque, na verdade, presos a este corpo físico, que subtrai tanto da nossa sensibilidade, nesse habitat, nesse planeta de provas e expiações, que temos que lidar com aprendizados tão difíceis e tão dolorosos. Então, quando nós retornamos, muitas vezes somos acometidos desse sentimento de tristeza. E é o que ele deixa claro. Esse sentimento tem um nome: saudade. Embora uma saudade inconsciente. Porque, meus irmãos, nós que somos espíritas sabemos que esta não é a nossa verdadeira vida. Aqui é um cenário de aprendizado, de evolução espiritual, de avançarmos no nosso progresso como espíritos imortais. Mas não é a nossa vida verdadeira. Então, esse espírito trata aqui de um tipo de tristeza que todos nós experimentamos. E Joana de Ângeles, que é a mentora de Divaldo Franco, o espírito que é a mentora de Divaldo Franco, e ela é, na verdade, ela já escreveu, na verdade, inúmeras obras, né, de cunho psicológico. Ela estuda a alma humana. Então, existem obras dela em que ela trata desse sentimento de tristeza. E ela nos esclarece que muitas vezes nós nos sentimos tristes, melancólicos, vazios, em decorrência do descompasso da nossa vida aqui na Terra, do nosso trajeto, das nossas ações, da nossa conduta, que nem sempre é condizente com aquilo que foi planejado quando retornamos para esta vida. Porque nós não viemos aqui aleatoriamente. Nós passamos por um planejamento reencarnatório, é claro que em linhas gerais. Mas nós temos os nossos deveres de casa, as nossas tarefas a serem concretizadas. Nós temos os nossos aprendizados. E quando nós fugimos a este compromisso, mesmo que inconscientemente, nós experimentamos esse sentimento de vazio, de melancolia, de tristeza que nós não conseguimos explicar o porquê. Então ela nos aconselha que nestes momentos nós viajemos para dentro de nós mesmos e travemos um diálogo com a gente mesmo, nos perguntando: será que eu tenho feito o que é absolutamente certo, ético, moral? Será que eu tenho respeitado integralmente o meu semelhante? Será que eu tenho contido os meus impulsos inferiores? Será que eu tenho trabalhado pela paz onde quer que eu esteja? Eu tenho contribuído com a harmonia no meu lar, no meu trabalho, no lugar onde eu compareço para o meu lazer, no bairro onde eu moro?
O que eu tenho feito para contribuir com a edificação de um mundo melhor? Então, ela nos esclarece que, partindo desse diálogo com a gente mesmo, se tivermos maturidade para encontrar as respostas, certamente nós já estamos dando o primeiro passo no combate a essa tristeza que nós acreditamos não saber o motivo, não conhecer a origem. Ela diz que esse vazio, que essa tristeza é decorrente da nossa rebeldia por não aceitarmos o convite de renovação que a vida nos direciona todos os dias. E ela nos lembra também que muitas vezes ficamos tristes porque não conquistamos aquilo que para nós tem valor, aquilo que nós aspiramos. Ainda estamos muito presos ao artificial, ao supérfluo. Passamos a vida correndo atrás dos bens efêmeros, passageiros, materiais. Desejamos uma casa muito boa, desejamos o carro do ano, desejamos a roupa de grife, desejamos a viagem dos sonhos. E quando a gente não conquista, não alcança essas coisas materiais que a gente busca, muitas vezes nós mergulhamos num sentimento de vazio, de tristeza. Então ela nos alerta da necessidade de nos preocuparmos com os patrimônios da alma, com os patrimônios imperecíveis, que é justamente a conquista da paz, do equilíbrio, quando nós aprendemos a viver com aquilo que é necessário. E não passamos a vida nessa corrida desenfreada para conquistarmos o conforto material. Procuremos não viver de aparências, mas viver da essência, porque é isso que nos faz plenos e felizes. Há uma mensagem também do Espírito Emmanuel, que está lá no livro da Esperança, e ele intitula essa mensagem de Na Hora da Tristeza. E ele elenca para nós situações que fazem parte da nossa vida e que normalmente nos deixam muito tristes. Ele enumera várias situações, acontecimentos, mas eu destaquei 2 para nós refletirmos um pouco sobre eles. Ele fala da tristeza decorrente do abandono. E Emmanuel diz: muitas vezes nos abandonam em árduas tarefas. E quando eu refletia sobre esta fala dele, eu fiquei pensando: não existe uma tarefa mais árdua, embora tão gratificante, do que a edificação de uma família, a construção de um lar. E quantas vezes o nosso parceiro,
a nossa parceira nos abandona nesse sublime projeto. Certamente, quem já experimentou esta dor sabe a tristeza que ela acarreta. Mas mesmo nestes momentos, como Emmanuel diz, é preciso que resgatemos aqui dentro de nós a capacidade de compreender e de perdoar. Não alimentemos mágoa, ressentimento em relação àquele que nos abandona. Que tenhamos a grandeza espiritual de abençoar a sua partida e ficar com saldo positivo, com as lembranças boas dessa caminhada juntos. No combate à tristeza que a gente é acometido quando vive uma situação dessa, é preciso lutar contra o ressentimento e a mágoa, que são lixos emocionais que só agravam o nosso sentimento de dor, de perda, de tristeza, de vazio. Porque a gente precisa, mesmo depois do fim de um relacionamento, ser capaz de recomeçar, de reconstruir a nossa vida, a nossa história, inclusive a nossa vida afetiva. Então, nós não podemos nos entregar à tristeza decorrente de uma situação tão delicada que é o fim de um relacionamento. E depois Emmanuel fala de outra tristeza. Ele diz: a tristeza de deixar entes queridos ante a cinza do túmulo. Meus irmãos, nesse momento tão delicado que o planeta vivencia com essa pandemia do Covid, quantos têm deixado os seus entes queridos ante a cinza do túmulo? E o pior ainda, sem poder no funeral dar o último adeus, sem poder visualizar, tocar aquele corpo, embora sem vida, mas que durante tanto tempo agasalhou o espírito de alguém que nos é tão caro ao nosso coração. Que dor, que tristeza que nós experimentamos. Mas como diz Emmanuel, neste momento, também é preciso que viajemos para dentro de nós, buscando em nosso coração, em nossa mente, a força e aquela fé viva que nos dá certeza de que somos espíritos imortais, que o nosso Pai nos criou para a imortalidade, e aqueles que nós amamos estarão para sempre ligados a nós pelos laços de afeto. Porque o amor que nos une, que nos uniu um dia nesse trajeto terreno, nessa caminhada, ele ecoa além do tempo e do espaço, é para sempre. Porque o nosso Pai jamais
nos separaria definitivamente daqueles a quem tanto amamos. E quando a dor, a tristeza dilacerar a nossa alma, que sejamos capazes de elevar aos céus uma prece direcionada a esse ente querido que nós tanto amamos, manifestando a nossa alegria por termos caminhado juntos e por permanecermos unidos pelos laços de amor. Uma prece de gratidão pelo aprendizado recíproco que nós conquistamos nessa caminhada juntos. Em todas as situações que o Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico, elenca nessa sua mensagem sobre a tristeza, ele nos esclarece que nós não podemos dar vazão a esse sentimento, que nós não podemos nos entregar a essa dor, que nós temos que reagir, porque senão não conseguiremos seguir em frente. Não conseguiremos realizar aquilo que viemos realizar quando retornamos para esta nova existência, nesse corpo físico, no ambiente em que nós estamos. Nós estamos aqui, meus irmãos, para sermos felizes, para conquistarmos, é claro, a felicidade relativa que esse mundo de provas e expiações nos permite, na companhia do Mestre Jesus, esse parceiro de viagem que nunca nos abandona, nos acompanha em todos os momentos do nosso trajeto, seja no momento das alegrias, das realizações, no momento da dor, da tristeza, da saudade. É Jesus, o nosso suporte. Então confiemos e lutemos sempre contra esse sentimento de tristeza. E agora eu quero deixar com vocês um poema que eu escrevi num dia quando eu me sentia muito triste. Eu acho que esse poema foi inspirado por algum mentor espiritual que naquele momento se preocupava comigo. E até hoje, quando eu sou acometida por essa tristeza, por esse vazio, por essa melancolia, por essa saudade, eu relembro esse poema e eu consigo reacender minha fé, minha esperança, minha disposição para viver. E ele diz assim: se a tristeza promove-me um encontro inesperado, eu remexo no baú dourado das lembranças e lá, num cantinho iluminado, eu resgato um pedacinho do passado onde armazenadas estão a fé e a esperança. Se Deus deu-me o sopro da vida abençoada, eu valho muito mais que a multiplicidade de coisas criadas, e é assim que eu devo lutar e prosseguir, sem nunca desistir ou sentir-me desprezada, porque quem me conduz é Jesus, na difícil, mas redentora caminhada. Eu devo buscar um viver alicerçado no amor, doce, precioso legado, bálsamo que redime a dor que do peito bate à porta, cuja entrada é permitida, mas é vedada a permanência, porque meu coração já tem como inquilinas a resignação, a tolerância e a paciência. Eu não me julgo melhor que qualquer dos semelhantes, apenas eu trago em mim a certeza de um depois risonho e promissor. E também a certeza
de que cada amanhecer é ferramenta do tempo que modela o sentimento e ameniza toda dor. E assim eu prossigo, na certeza da imortalidade. O voo da minha existência rasga os céus da eternidade. Eu não conheço as amarras do tempo, porque o espírito, eu acho que o espírito não tem idade. Afinal, nenhum ser humano é criado com prazo de validade. Irmãos queridos, que Jesus nos abençoe. E muito obrigada pelo carinho e pela atenção.